Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, antes da gente começar, gostaria de convidar a todos que nesse momento a gente possa fechar os nossos olhos e com os nossos olhos fechados, a gente consegue já sentir a presença de amigos espirituais que já estão ao nosso redor, nos trazendo, nos trazendo todo o amor. Em especial, vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, que está aqui do nosso lado neste momento. A ele agradecemos toda a proteção e carinho para conosco. Vamos, nesse momento, também sentindo que, próximo a nós, um amor de mãe começa a nos envolver. É a nossa querida Maria de Nazaré, que nos envolve com seu amor, nos envolve nos seus braços de paz, de carinho. Nos sentimos mais leves e mais calmos. Então Maria nos abençoa e nos leva até a presença de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso guia e modelo. Então o nosso mestre Jesus nos recebe de braços abertos e nos envolve no seu abraço de amor. Ele coloca as suas mãos sobre nossas cabeças e nos abençoa neste momento. Então Jesus nos pega pelas mãos e nos leva até a presença de Deus, nosso Pai, a qual só temos a agradecer por tudo o que tem feito em nossas vidas. Tanto os momentos de alegria, como também os momentos não tão felizes assim, pois sabemos que tudo é para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. E assim, vamos entregando a Deus, em forma de gratidão, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu gostaria de trazer a reflexão dessa noite, mas para isso eu gostaria de contar a história de uma família. Uma família como tantas outras que existem. Essa história não é de uma família fictícia, não é autoria de nenhum escritor de ficção. São personagens, pessoas reais, espíritos que viveram uma experiência em família, uma experiência de dor e uma experiência de resgate, como todos nós estamos vivendo nas nossas próprias famílias. Essa história está contada neste livro aqui, livro Ação e Reação, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz. Essa história, para a gente começar, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Uma viagem lá para o século XVIII, no Brasil colonial, naquele Brasil onde estava ainda imperando a escravidão, aquele momento muito cruel da história do Brasil. Naquela época, a gente vai atrás dessa família, aonde tem o patriarca. O patriarca, um pai, né, chamado Gaspar. Gaspar era um homem rico e poderoso, dono de fazendas, de dezenas, de centenas de escravos. Mas, na mesma medida que ele era muito rico e poderoso, ele também era muito cruel e perverso. Ele não economizava crueldade para com todos os escravos e até os funcionários que trabalhavam com ele. Ele chegava ao ponto de assediar as escravas e aquelas que ficavam grávidas, ele fazia questão de colocar todas elas para fora de casa e também aquelas que ele precisava, ele sumia com as crianças. Então,
aquele homem cruel e foi montando um grande império. Em um certo momento da sua vida, uma das escravas, grávida por ele, deu à luz a um filho. E ele, encantado por aquele menino, mesmo bastardo, achou que poderia ficar com ele. E criou aquele menino como filho e deu o nome dele de Martin. A mãe dele morreu logo no parto. Então Martin foi criado pelo pai Gaspar como um filho dele. E logo colocou ele registrou como o seu próprio filho, deixando também toda a sua herança para ele. Quando tinha aproximadamente uns 40 anos, o pai Gaspar, aquele solteirão, ele já estava cansado um pouco daquela vida e ele decidiu se casar. Se apaixonou por uma menina com metade da sua idade. Essa menina chamada de Maria Emília. Maria Emília e Gaspar se apaixonaram e com pouco tempo começaram os preparativos para o casamento. Se casaram, felizes, mas com pouco tempo dos dois casados, Maria Emília começou a olhar de uma maneira diferente para Martin. E Martin começou a olhar, então, de uma forma um pouco diferente para Maria Emília. Os dois, então, começaram a um pequeno romance. Começaram uma história de amantes, bem às vistas do pai. O pai nunca desconfiava daquela situação. Mas então, aquele momento foi virando uma forte paixão, uma paixão louca entre os dois. Então Martin começou a enxergar no pai não mais uma figura paterna onde ele tinha prazer de conviver. Ele já enxergava no pai um obstáculo para a sua própria felicidade para com a Maria Emília. Então Martin junto com Maria Emília decidem que a forma mais fácil deles conseguirem ficar juntos e também ter toda a herança, né, do pai Gaspar seria simular uma morte acidental do próprio Gaspar. Então, os dois planejam que quando o momento que o pai estava passando por um momento de doença, eles planejaram então dar um sonífero para Gaspar. Gaspar tomou aquele sonífero e eles aproveitaram que o pai estava desacordado e espalharam substâncias, combustível na residência, no quarto onde o pai morava. E atearam fogo, simulando um incêndio. Um incêndio que na verdade não foi um incêndio acidental, um incêndio criminoso, tirando a vida do próprio pai. O pai morreu naquela situação deplorável, envolto em chamas e em dor. Pouco tempo depois, então, Martin e Maria Emília puderam então, com o Gaspar já morto e enterrado, eles então pensaram, agora vamos ser felizes. Mas não foi bem assim que aconteceu. O filho, Martin, o filho homicida, ele com pouco tempo, aquelas imagens, aquela dor na consciência começou a bater mais forte nele. Ele foi percebendo que aquilo que ele tinha feito foi um pior dos erros. Ele tinha pesadelos com as imagens do pai sendo queimado vivo. Então, ele morrendo de remorso e dor, ele começou a sentir
sentir na própria pele todo o mal que ele começou, ele mesmo criou. Então, ele não sentia mais prazer nenhum em nada com o que ele fazia. Tentou viajar, tentou ir para fora do país, mas nada trazia felicidade, era só tormento. Então, pouco tempo depois, alguns anos depois, ele já com alucinações, ele foi preso, ele foi colocado em um manicômio, aonde passou mais poucos anos, aonde ele veio a desencarnar em situações deploráveis. Agora eu gostaria de dar uma pausa nessa história, dessa família. Às vezes a gente pode ver a história dessa família e achar ela muito trágica. É uma história que não condiz muito com as histórias das famílias que temos hoje. Mas na verdade, todas as famílias, ela tem as suas situações, seus problemas, as suas angústias, os desentendimentos. Algumas, claro, que não vão chegar nesse ponto, mas a gente fica se perguntando: e essa família? Por exemplo, a minha família. Por que que eu, justamente eu, fui nascer na minha família? Porque o meu pai é meu pai. Porque a minha mãe, ela é minha mãe. Eu não escolhi. Ou será que eu escolhi? Então, quando a gente vê essa história dessa trágica família, a gente fica pensando, mas e como fica depois? Depois dessa história trágica? Como fica a história desses espíritos, dessas pessoas? Será que elas foram condenadas para a eternidade? Será que, como Deus pode recuperar essas pessoas? Se próprio Jesus disse que nenhuma ovelha do seu rebanho vai se perder, como salvar essas ovelhas? Então, a gente fica olhando para as famílias, para as nossas famílias, e a gente percebe que há espíritos muito diferentes entre si. Em nenhuma família a gente percebe que há 100%, há um convívio 100% feliz. Há sempre, em algum momento, algum desentendimento, maior ou menor. Então a gente sabe que pela doutrina espírita nós somos espíritos imortais. E Deus, como um Pai infinitamente misericordioso e amoroso, Ele sempre vai dar uma oportunidade a mais para todos os seus filhos. Que pai vai querer condenar o seu filho para um suplício eterno? De forma alguma. Então, Deus, como um pai tão amoroso que é, ele sempre vai dar uma próxima oportunidade. E essa próxima oportunidade, a gente entende que na doutrina espírita é através da reencarnação. Através da reencarnação, nós temos a grande oportunidade de resgatar, de reconstruir aquilo que a gente destruiu lá no passado. Então, vamos deixar de lado essa história de pagar. Ninguém está pagando nada. Nós estamos reconstruindo o mal que fizemos lá no passado. E essas pessoas que vivem conosco, que dividem conosco a nossa trajetória aqui na vida, nessa encarnação, também estão com o mesmo propósito. Se elas estão do nosso lado, é por um grande motivo, é por uma grande razão. Elas também estão em busca de uma reconciliação com nós também. Então, quando o Mestre Jesus nos ensina no Evangelho que precisamos reconciliar depressa com o nosso adversário, esse adversário, ele primeiramente está dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente tem tanto problema com a nossa sogra, com aquele cunhado difícil, às vezes problemas com a nossa esposa, aquele marido intransigente. Essas são pessoas que são presentes de Deus na nossa vida. Presentes que a gente pode no primeiro momento achar difíceis, mas
a gente não sabe, a gente não tem ideia do que foi necessário para toda a espiritualidade colocar essas pessoas do nosso lado. Às vezes foram necessárias várias e várias reencarnações para que a espiritualidade pudesse unir cada uma dessas pessoas no nosso ambiente familiar. E nós, às vezes, com a nossa teimosia, com a nossa intransigência, com o nosso egoísmo, o que a gente faz? Não dá nenhuma oportunidade da reconciliação. E às vezes, somente no final da vida, a gente percebe a oportunidade que a gente perdeu de fazer da vida dessas pessoas que estão conosco um pouco melhor. E assim a gente consegue se libertar, porque somente o amor consegue nos libertar. Somente o amor consegue cobrir uma multidão de pecados. Então, voltando àquela história trágica daquela família do pai Gaspar, morto de forma cruel pelo filho Martin e pela própria mulher Maria Emília. Vamos voltando a essa história e a gente agora vai dar um salto no tempo, um salto no futuro. O livro nos conta que a espiritualidade ela vai, depois de muitos anos, depois de décadas, vai visitar novamente essa família para ver como essa família, depois que todos desencarnaram, depois que eles reencarnaram de novo, ver como essa família ficou, como essa família está hoje, depois de todo esse sofrimento nesta encarnação. Então um grupo de benfeitores vai visitar a casa onde hoje vive o Martin do passado. E eles vão até essa casa numa periferia de uma grande cidade. E lá eles adentram e chegam numa casa muito simples, uma casa singela, mal arrumada, e bem diferente daquela casa onde Martin morava, naquela encarnação, onde ele tinha todo o poder, funcionários e escravos. Então eles adentram aquela casa em plena madrugada. E lá eles entram e olham e veem ali numa cama simples, deitado e dormindo, Adelino. Adelino justamente era o Martin do passado. Então os espíritos contam que ele, Adelino, hoje ele tem que tirar do seu próprio suor a conquista do seu pão de cada dia. Ele nasceu órfão de pai, como um grande ensinamento para ele nessa encarnação, para que ele pudesse dar valor à paternidade, ao pai que ele não deu valor lá no passado, em outra encarnação. Então, ele, como arrimo da família, tem que cuidar da mãezinha doente que está junto a dele e também dos seus filhos. Então, os benfeitores vão para dentro da casa, mais a fundo, e vão num quarto também simples, e veem uma menina loira, linda, dormindo, com seus 8 anos de idade. E ali os amigos espirituais apontam e falam assim, olha, aquela dali é filha, né, de Adelino, filha de Martin lá do passado. Essa menina, ela veio, né, para Martin de um relacionamento que hoje, né, Martin foi casado, mas infelizmente a sua esposa hoje não mora mais com ele e abandonou a filha para que ele pudesse cuidar. E aí a espiritualidade pergunta, fala assim, e essa menina? Mas quem é essa menina? E aí um benfeitor explica assim, essa menina de hoje, filha de Marte,
nada mais é do que a própria Maria Emília, aquela mulher, esposa do Gaspar, a sua própria madrasta, que lá no passado planejaram a morte do pai. E Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que Martin pudesse recebê-la de novo, como a sua própria filha, para que aquele amor descontrolado e desequilibrado pudesse ter uma nova direção, um amor verdadeiro de pai para com a filha. Mais adentro, eles veem mais duas crianças dormindo. A espiritualidade explica, olha, esses dois são aqueles dois homens. Foram dois homens que cooperaram, capangas que cooperaram com Martin do passado, para que acontecesse o homicídio do próprio pai. Então eles também estão aqui. Estão aqui com um propósito, para que Adelino, o Martin do passado, pudesse abraçar eles como filhos, mas não filhos do seu próprio corpo, não filhos do seu próprio sangue, mas foram duas pequenas crianças que foram abandonadas na sua porta e ele as abraçou como filhos, filhos do coração. Nesse momento, os benfeitores espirituais questionam, mas e o pai de Martin? Aonde está Gaspar? Gaspar está onde? Depois daquele desencarne tão doloroso, aquela morte tão terrível, o que aconteceu com Gaspar? Aí um benfeitor espiritual fala assim, aguarde mais alguns minutos. Dentro de poucos minutos, um benfeitor espiritual se aproxima de Adelino que está dormindo. Então, o irmão espiritual começa a falar no ouvido de Adelino. Adelino, este é o momento do reencontro. Se prepare. Naquele momento, Adelino ouve aquelas palavras através dos ouvidos do Espírito. Então, poucos minutos depois, ouve-se um barulho na porta e um choro de uma criança. Adelino acorda assustado e vai correndo até a porta. Quando chega na porta, ele vê uma caixa e dentro de uma caixa, uma pequena criança abandonada. No primeiro impulso, Adelino, ele só pensa o seguinte, este é o meu filho, o filho que eu estava aguardando. Então um benfeitor chega ao ouvido de Adelino e diz, Adelino, este é o seu pai. O reencontro aconteceu. Hoje, o teu pai é o teu filho, aonde você tem que depositar todo o teu amor, todo o teu carinho e tua atenção, para que você possa, nesta encarnação, cobrir com todo o amor, todo aquele ódio, todo aquele mal que você fez lá no passado. Então Adelino pega aquela criança no colo e olha para ela e diz, você é meu filho e eu vou cuidar de você. Então vimos que, através dessa história, que não é uma história de ficção, é uma realidade. É uma história que simboliza e exemplifica tantas outras histórias que estão acontecendo hoje nas nossas famílias. Todos nós, da mesma maneira que a família de Gaspar, Martin, Maria e Emília, estamos juntos por um propósito muito maior. Então, que cada um de nós possamos olhar para cada familiar nosso, cada pessoa que cruza a nossa jornada, aquelas pessoas também que trabalham junto de nós, aqueles colegas também difíceis, todos eles são presentes de Deus nas nossas vidas. Por mais difícil que às vezes possa ser a relação, essa relação
Nós precisamos trabalhar intimamente a cada uma delas. E assim a gente quebrando dentro de nós o nosso egoísmo, essas mágoas que guardamos dentro de nós, e aos poucos ir nos libertando dessas amarras do passado, de todo o ódio que plantamos lá no passado, através do amor e do bem para cada uma delas. Então, que possamos olhar diferente para aquelas pessoas que dividem conosco no mesmo teto. E que nesse momento, onde a gente está passando por esse momento de quarentena, onde as pessoas, algumas que têm uma certa dificuldade até de ficar em casa por não querer ficar junto da família, é um momento que parece que, por mais difícil que seja a situação, reserva também um grande aprendizado. Reserva também uma grande reflexão para todos esses. Pessoas hoje, famílias que não conseguiam ficar juntas dentro de casa, hoje são obrigadas a compartilhar, começaram a voltar a falar até, e quem sabe, grandes mudanças e grandes milagres estão acontecendo. Então, que vamos pedindo nesse momento, com os olhos fechados, que o Mestre Jesus continue nos envolvendo a nossa família com o seu amor, envolvendo principalmente aqueles familiares mais difíceis, envolvendo a todos os nossos amigos, colegas de trabalho. Vamos aproveitando e pedindo que esse amor seja levado também a todas as pessoas em sofrimento, com angústias, nos momentos de dor, todas essas que estão passando por essa doença, todas as pessoas internadas nos hospitais, aquelas que estão desenganadas pela medicina. Vamos vibrando por todas elas. Vamos vibrando por todas as crianças que sofrem, por todos aqueles que estão abandonados nas ruas, por todos aqueles que estão vivendo em família, mas não têm uma família, mas não têm um lar. E vibrando por todos aqueles que estão deixando a terra, deixando a vida física, e aqueles que estão reencarnando neste momento. E vamos pedindo que essa luz, que esse amor também nos envolva e nos dê fé e esperança para continuar nessa jornada e que possamos ser melhores hoje, melhores amanhã, melhores no futuro. Que assim seja. Muita paz a todos e que o Mestre Jesus continue te abençoando.